Boa tarde, pessoal. Quando vocês me derem uma boa tarde que eu me anime, para eu saber que eu estou na Bahia, a gente começa. Boa tarde, pessoal! Maravilha! Agora eu me senti nesse estado maravilhoso que é a Bahia e o quanto que nós nos sentimos abraçados aqui no município de Cafarnaum. Bom, inicialmente eu gostaria de dar boas-vindas a vocês ao nosso evento público aqui no município, solicitar a licença para que a gente desenvolva essa importante atividade. Sem sombra de dúvidas, é um marco histórico para a história do município, quando estamos falando sobre desenvolvimento de plano de saneamento básico, né? Sem sombra de dúvidas, é um grande indicador de um marco histórico para a história de todos os munícipes de Cafarnaum. Quando nós estamos nos apresentando, nós precisamos sempre contextualizar um pouco, falar o que é o projeto, também apresentar a nossa equipe, que é composta por grandes profissionais, ativa ali de profissionais, nós temos uma equipe multidisciplinar. Porém, quando vamos realizar as nossas atividades de campo, a gente precisa fazer um recorte, né? Não dá para levar todo mundo. Então, temos um quantitativo de mais de 60 profissionais, um corpo também técnico composto por diversos estudantes da graduação da Universidade Federal do Vale do São Francisco, que é a Univasf. Porém, o que eu desejo fazer hoje é apresentar apenas o quantitativo que nós conseguimos trazer para as atividades de campo. Hoje pela manhã, a equipe que esteve aqui, eu acredito que boa parte dos integrantes do Comitê Executivo e de Coordenação já estão mais inteirados sobre a nossa equipe, mas eu gostaria de apresentar novamente para aqueles que não nos conhecem ainda. Bom, eu vou deixar eu por último, eu sou o menos importante, mas a gente vai com calma. Carlos é o nosso coordenador do Grupo Técnico de Trabalho da Bahia, o engenheiro agrícola ambiental, Carlos Evangelista. Temos também, hoje, na nossa equipe, Rodrigo, que é do setor de comunicação do projeto Plan Sanear. Temos aqui também o senhor querido Pedro Dantas, é das engenharias, né? Faz parte também do corpo de estagiários do projeto Plan Sanear. Temos o nosso querido Zé Planinho. Como nós não conseguimos trazê-lo na versão 4D, nós tivemos que dar um jeitinho, né? Como é que a gente vai trazer? Então, trouxemos a identidade visual do Plan Sanear. Aqui nós temos um mascote, muito querido por todos nós, e é utilizado como instrumento de comunicação. Utilizamos ele como uma proposta lúdica e interativa para passar as informações no que diz respeito à elaboração dos planos municipais de saneamento básico. E meu nome é João Vitor Fagundes, eu sou servidor público, sou graduando em Psicologia pela Universidade Federal do Vale do São Francisco, sou integrante do projeto Plan Sanear e estou enquanto assistente de mobilização, do setor de mobilização do projeto. É um prazer enorme estar com vocês e, sendo assim, eu acredito que nós podemos dar seguimento às próximas etapas do nosso projeto. Bom, o que é o evento público? Quando nós estamos falando sobre participação social, a primeira coisa que nos vem é a sociedade civil muito bem representada. Então, quando nós falamos de participação social, nós pensamos os diversos segmentos da sociedade com grande protagonismo, com grande representatividade. Vemos toda a representatividade feminina, as mulheres desenvolvendo um grande protagonismo na participação social. Vemos também os diversos setores ligados à gestão municipal, as diversas secretarias, não só aquelas que estão diretamente ligadas aos setores de serviço e prestação de serviços ligados a saneamento, mas também vemos outras engrenagens ligando ali, interligando e trazendo conexões com outras secretarias. Hoje nós estamos aqui nesse brilhante lugar que é a assistência social, demonstrando também o compromisso da assistência social com o saneamento básico. Tivemos também hoje com outras secretarias, demonstrando essa interdisciplinaridade, né? O grande compromisso desses setores. Mas quando nós falamos sobre participação social, nós precisamos entender que para garantir que a participação social aconteça, nós temos que garantir inicialmente sensibilidade. O que é sensibilidade? Seria a capacidade do sujeito poder se enxergar como parte integrante da temática. É uma relação de pertencimento. O evento de hoje tem por objetivo sensibilizar a população sobre suas relações de pertencimento com a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico e tentar trazer um sentimento de sensibilização para a participação social. Mas por que isso é tão importante? Bom,
nós entendemos que não há como pensar desenvolvimento sem o conhecimento popular. E isso vocês vão ouvir durante todo o processo que eu estiver apresentando. O conhecimento popular é muito importante, porque ele traz um retrato da realidade específica do município. Somente aqueles que são munícipes de Cafarnaum conseguem, com muita maestria, apresentar um retrato muito específico e particular da realidade do município. E isso é entendido como conhecimento popular. Dessa forma, uma primeira porta de trabalho para que vocês apresentem as colaborações de vocês, eu, como estudante de psicologia, não gosto de falar sozinho, então eu vou abrir o espaço para que vocês contribuam comigo e possamos fazer ali uma atividade complementar. Quando vocês ouvem a palavra saneamento básico, o que vocês entendem por saneamento básico? Eu gostaria que agora vocês levantassem a mão, quem quisesse colaborar, e me ajudasse a construir, em conjunto com vocês, o que é um plano municipal de saneamento a partir do entendimento inicial. O que vocês entendem ou o que vem à cabeça de vocês? Então, boa tarde. Eu me chamo Giuseppe. A primeira palavra que vem em minha mente seria como saúde pública, né? Eu acho que envolve bem essa questão. Eu acho que é o passo crucial para a gente dar dignidade e também trazer essa concepção de uma saúde adequada para o nosso município. Perfeito. Saúde pública tem direta relação com saneamento. Quem mais quer colaborar? Eu não gosto de falar sozinho. Detesto, me sinto assim abandonado. Apresenta e apresenta a sua colaboração. Boa tarde, meu nome é Felipe. A primeira palavra que vem na minha mente seria um conjunto de atividades que, além de trazer saúde, como o José falou, traz dignidade ao povo também. Então, dignidade está associado diretamente a saneamento. Muito bom. Muito bom. Quem mais? Bom, meu nome é Cacá. Eu acho que a palavra que vem à mente é desenvolvimento. Desenvolvimento. O que difere países subdesenvolvidos de desenvolvidos, basicamente, é o IDH, que tem alguma série de implicações, mas o saneamento básico estaria também diretamente ligado. Perfeito. Então, o desenvolvimento de uma cidade tem direta relação com o aparelho estrutural da cidade. Eu creio que é a junção de como o secretário. Primeiro, me apresentar, Ana Beatriz, vereadora do município. Como o José falou, eu acho que é um conjunto de saúde mais meio ambiente. Não tem como pensar em saneamento básico sem falar do meio ambiente. E também, como o Felipe falou, traz dignidade aí à população. Vejamos como o saneamento mobiliza muitas áreas, né? Mais alguém quer falar? Alguém mais quer falar o que entende por saneamento básico? Nossa colega lá atrás. Podemos, pessoal? Que maravilha a colaboração que vocês nos trouxeram. Porque quando nós pensamos saneamento básico, nós inicialmente precisamos considerar não só o desenvolvimento estrutural, mas as consequências que o desenvolvimento estrutural traz para o desenvolvimento da sociedade.
Tem como pensar um desenvolvimento de dignidade e criação de política pública efetiva sem pensar saneamento? É indissociável. Então vamos lá, para vocês conseguirem entender. Eu compreendo que o maior sucesso da comunicação é garantir que todos tenham igual acesso, desde com maior idade. Tendam de forma digna e acessível as informações sobre saneamento básico. Essa é a minha missão hoje. Se eu conseguir fazer isso, eu vou, com certeza, saindo de Cafarnaum muito feliz. O que nós entendemos por saneamento? Quando vocês trouxeram o quanto que a saúde é importante, né? Saúde pública é importante, criação do conjunto de políticas públicas estruturais que o colega trouxe. A vereadora, de forma muito brilhante, também apresentou sua colaboração sobre as junções dos setores e como esses setores interligados são importantes. Contextualizando uma questão para vocês, lá no século XIX, nós tínhamos cerca de 1 bilhão de pessoas, uma população mundial. Então, o mundo, bem grandão, tinha 1 bilhão de pessoas, 1 bilhão de humanos. Quando nós avançamos 2 séculos depois, assim, ó, 2, nós migramos para um quantitativo de 7,3 a 7,5 bilhões de pessoas. Então, em 2 séculos, nós tivemos um crescimento muito abrupto, né? Crescemos muito rápido. Perfeito. Sendo assim, quais são as estimativas da Organização Mundial de Saúde? É que nós vamos crescer mais. Por exemplo, lá em 2023, a gente saiu de 7,3, crescemos um pouco até 2018, atingimos 7,5 bilhões de habitantes, e em 2023 atingimos um marco. Nós atingimos 8 bilhões de humanos na população mundial. Então, hoje, nós não somos mais 7 bilhões, somos 8 bilhões de humanos. E melhor, o que a Organização Mundial de Saúde tem trazido de estimativas é que lá em 2060, nós vamos sair de 8 bilhões para 10 bilhões de humanos. Então, há um crescimento, muito às vésperas, né? Já estamos aí em 2025, e estamos às vésperas desse grande boom de crescimento populacional. Tem como pensar crescimento populacional sem pensar o desenvolvimento de um ambiente adequado para que essa população se desenvolva? Não tem. Porque uma coisa muito interessante, eu amo falar de ciência, né? Eu sou pesquisador, né? Eu faço pesquisa. A ciência, eu gosto de garantir que todos tenham acesso à ciência. Porque o que é ciência? E ciência está ligada diretamente a saneamento. Muito diretamente ligado. Ciência não é um conhecimento que se desenvolve. Isso social, de melhorar a vida das pessoas, a partir da produção científica. E melhor, aí agora eu posso apresentar para vocês o Plano Sanear. Porque se eu disse que o objetivo da ciência é melhorar a vida das pessoas, qual é a missão das universidades nesse país? Essa é boa, né? Eu sou um acadêmico, eu acho que eu, melhor do que ninguém, posso falar sobre a universidade. Qual é a missão das universidades? Apresentar respostas validadas para solucionar os problemas sociais. Exemplo, eu gosto dos exemplos, né? Eu não sou palestrante, eu tenho alma de professor, então eu gosto de dar aula. Quero que todos entendam. Como é que nós sabemos que, de fato, a ciência cumpriu sua missão? Quando ela cumpre o que se propôs. Um grande problema na nossa sociedade é desigualdade social. Nós crescemos, veja, eu sempre apresento a ordem de forma
cronológica, né? Um degrau, vamos construindo juntos. Nós crescemos muito, eu já apresentei esse dado para vocês. A população cresceu. Sabe o que cresceu também, junto com a população? Desigualdade social. Crescemos muito. Crescemos muito na desigualdade de acesso à dignidade. A uma saúde de qualidade, acessar uma educação de qualidade. Porque você sabe o que é que não é raro em nosso país? Algo que não é raro. São os mais pobres que sofrem com a ausência de saneamento. Então, quando nós estamos falando sobre saneamento básico, nós estamos falando sobre uma resposta para a diminuição das desigualdades sociais. Se são os mais pobres que sofrem com a ausência de saneamento, a política de universalização, garantir que todo o território tenha acesso ao saneamento básico, garante uma diminuição da desigualdade social e uma inclusão social. Então, portanto, o saneamento é uma importante política pública dos 3 entes da federação. Então, vamos lá. Um exemplo para que fique entendível. Imaginemos o Brasil inteiro igual uma pizza. Conseguiram pensar? Quando nós imaginamos o Brasil como uma pizza, existem vários recortes, né? Nós podemos chamar cada fatia de um estado. Aí nós vamos ter 26 com o Distrito Federal. Nós vamos ter um quantitativo de muitas fatias de pizza. Cada fatia é um estado. Se você diminuir o olhar mais um pouco, você vai perceber que cada fatia tem temperos, né, ingredientes. Nós chamaremos isso de micro-unidades, unidades menores, chamadas de municípios. E dentro do município existe todo um conjunto comunitário, os povos, né, os povos tradicionais que estão dentro de cada município. Quando nós pensamos a universalização do serviço, nós estamos garantindo que o município está compromissado com o desenvolvimento do saneamento, o Estado está compromissado com o desenvolvimento do saneamento e a União Federal, a União dos Estados e com o Distrito Federal também está compromissada com o saneamento. Dessa forma, nós podemos pensar a universalização do serviço, a garantia que todo o território tenha igual acesso ao saneamento básico. Por que isso é importante? Porque a Lei 11.445, de 2007, e podem ficar tranquilos, eu não vou ser chato, toda a norma culta do direito, não, eu quero trazer acesso à educação. Minha função é fazer com que vocês entendam. Essa lei, ela definiu o que era saneamento. E ela definiu o saneamento em 4 eixos, ou seja, imaginem uma casa com 4 pilares. Cada pilar desta casa é um eixo do saneamento. Então, para a lei, que foi pensada para a definição também do que é saneamento, ela definiu que o primeiro pilar do saneamento é abastecimento de água. Pensar saneamento sem pensar abastecimento de água não é saneamento. O segundo pilar, João Vitor, esgotamento sanitário. Falar de saneamento é falar de esgoto. E tem uma coisa que é muito interessante, porque não tem como pensar em esgotamento sanitário sem pensar em limpeza. Essa eu aprendi em casa, né? Minha mãe, eu não sei vocês, mas eu tive uma mãe que triunfou na maternidade, né? Ela triunfou. Ela dizia assim, não existe, meu querido filho, né? Ela usava outras palavras, vocês mães sabem bem. Um ambiente agradável sem limpeza. Então, pensar saneamento é também pensar limpeza e manejo de resíduos. Um outro eixo é a drenagem. Agora, esse é interessante. Esse eu quero que vocês tentem mensurar junto comigo. Olha como a ciência é fascinante, né? Eu sou encantado pela ciência. Por exemplo, nós descobrimos que existem fenômenos que nós não controlamos. Chuva é um fenômeno meteorológico que escapa ao nosso controle. Então, nós não conseguimos dizer chove agora porque eu quero e amanhã porque eu não quero. Não existe um controle laboratorial para controlar a chuva, certo? É um fenômeno o quê? Natural. Perfeito. É um fenômeno natural.
Quando nós nos desenvolvemos em aglomerados urbanos, fomos ali nos unindo, nós criamos uma coisa muito interessante. Se tiver algum geógrafo aqui, pode me corrigir. O maior produto, o maior artefato que nós criamos se chama cidade. Quer que eu mostre para vocês porque a cidade é uma inovação muito grandiosa? Porque nós nos desenvolvemos nas cidades, criamos moradias artificiais, estabelecemos vínculos sociais, estabelecemos vínculos parentais consanguíneos, aqui é minha família. E melhor, estabelecemos identidade na cidade. Eu acho que vocês têm isso, não sei vocês, mas quando eu me encontro com uma pessoa de uma outra cidade, eu identifico logo. É uma cultura diferente, é uma forma de expressar-se diferente. Então, a identidade também está associada com o território. Então, o meio ambiente também colabora com a construção da identidade de um povo. Perfeito. O que nós entendemos quando pensamos drenagem é que nós, que nos unimos e construímos as cidades, que nos organizamos e criamos conjuntos e centros educacionais chamados escolas, criamos unidades de saúde com a medicina reparativa, bem como preventiva, e nos desenvolvemos. Criamos muitas inovações nas cidades. Porém, não há como pensar uma cidade com dignidade sem pensar adaptação. Como a cidade vai se adaptar aos fenômenos naturais. Então, falar sobre saneamento é também pensar adaptabilidade, adaptação aos fenômenos da natureza. Porque as cidades estão no meio ambiente. Elas não estão fora da Terra. Elas estão dentro da Terra. Dessa forma, vocês podem estar se perguntando, tá, eu entendi o que é saneamento, colaborei aí com você, Fagundes, mas eu gostaria que você explicasse o que é esse plano. Tá. Tem uma sigla que é bem fofinha, né? Ó. PMSB, pequena, muito poderosa. O que é PMSB? É Plano Municipal de Saneamento Básico. Viu? Não é tão difícil a sigla, né? Quando a gente vai lendo. O que é um PMSB? Bom, eu falei sobre participação social, não falei? Falei sobre ciência, falei. Agora pega tudo que eu ensinei a vocês e vamos unir junto comigo. Se eu falei de ciência e eu disse que a ciência tem que melhorar a vida das pessoas, que o compromisso da universidade é dar respostas para solucionar os problemas da sociedade, esse é o compromisso da universidade, por isso que o Plano Sanear é um projeto executado por uma universidade, que é a Universidade Federal do Vale do São Francisco. O que é um PMSB? Um PMSB é o espaço para a transformação da realidade local. Como assim? É no PMSB, no Plano Municipal de Saneamento, que as queixas da sociedade, do município, são traduzidas em um conhecimento científico para solucionar os problemas. Como eu posso solucionar problemas sem escutar as necessidades da população? Não tem como. Para traduzir problemas, eu preciso de participação social. Porque somente o engajamento da sociedade garante a identificação das necessidades e dos problemas ligados a saneamento no município. Porque eu não moro em Cafarnaum. E ninguém melhor do que os moradores de Cafarnaum para denunciar quais são os problemas de saneamento no território municipal. Então, o PMSB é o espaço onde a sociedade colabora com uma coisa muito interessante, conhecimento popular. E o PMSB é um conjunto de produtos. Nós temos vários produtos. Entre eles, nós temos o produto A e o produto B. O produto A são as atividades iniciais desenvolvidas no município. Existe o mapeamento dos atores sociais locais, né? O senhor Claudio Honor já dominou aí o nosso aplicativo, ali sempre colaborando com muitas informações do município.
fazendo todo o mapeamento, um retrato da realidade do município, quanto à presença de povos tradicionais, se o município dispõe de povos tradicionais, quais são as realidades do município, se o município possui um plano diretor, as atividades iniciais trazendo um retrato da sociedade, do que se tem de documental sobre a realidade do município. E melhor, porque no produto B nós temos as estratégias de mobilização, participação, controle e comunicação social. O que é que nós temos nesse produto? Um grande engajamento da sociedade. Porque o que a lei nos orienta, principalmente depois do decreto de nomeação, né, o decreto de regulamentação, que ele é um decreto muito interessante. Ele define que para a sociedade participar, nós temos que garantir que toda a sociedade esteja inteiramente informada. Então, nós precisamos dar acesso à informação para que a sociedade saiba sobre o que está sendo desenvolvido no município. Dessa forma, quando a sociedade está devidamente informada, nós podemos pensar um diagnóstico da sociedade, principalmente do retrato do município. De que forma? Um diagnóstico técnico participativo. Esse nome é interessante. Por que é técnico? Porque tem conhecimento científico técnico. E participativo, porque tem a presença e a colaboração da participação social. Quando a sociedade colabora com as suas denúncias, com os apontamentos, que inclusive esse momento vai chegar aqui para o município, que é na elaboração do produto C, onde há um grande engajamento social no sentido de denúncia e também de apresentação da realidade do município. Ademais, nós temos o produto D, que é um prognóstico participativo. Aqui no prognóstico, é muito interessante isso. Lembra que eu disse que o conhecimento científico tem que andar junto com o conhecimento popular? Porque no prognóstico, nós sentamos juntos para pensar as soluções para os problemas que nós denunciamos no produto C. Então, não basta apenas denunciar os problemas. Nós precisamos apresentar soluções para os problemas. E isso não existe sem participação social. Dessa forma, nós avançamos para o produto E. Quando nós estamos pensando os programas, os projetos e ações que serão desenvolvidos no município, nós também precisamos pensar em conjunto com os munícipes as metas, o que nós estabelecemos como um ponto de encontro para o que vai ser desenvolvido no município. Essa documentação estará no produto E. O produto F, estabelecendo todos os indicadores, porque como é que a gente mede a eficiência de uma política pública? Indicando, demonstrando que ela cumpriu. É trazido a vocês para um processo de avaliação. Por que vocês avaliam? Ai, João, eu não tenho conhecimento técnico para avaliar isso. O que nós queremos é o conhecimento popular também. Vocês olhando o produto e dizendo assim, este produto está à cara de Cafarnaum. E tudo que está sendo desenvolvido traz um retrato da realidade do município. E aí, após todo esse processo avaliativo, esse produto é submetido a uma audiência para se tornar lei. E aí entra também a grande chave do processo. Porque em todos os processos, a sociedade está participando. Ela participa não somente com o engajamento social, com a passagem de informações sobre a realidade do município, mas ela participa também porque são os seus representantes políticos, aqueles que vocês elegeram, que vão votar para aprovar isso aqui. E aí também vai o compromisso da sociedade. E melhor, quando nós temos todas essas composições, nós culminamos em um plano municipal de saneamento básico. Então, o plano, ele é o conjunto de produtos A, B, C, D, E, F e G, que combinam
no Plano Municipal de Saneamento Básico. Mas aí vocês podem estar se perguntando, tá, João, mas qual é a importância disso? Lembra que eu falei sobre uma política de universalização? Por que nós falamos sobre universalização? Porque universalizar é fazer com que todos estejam incluídos no planejamento. Então, se debatemos agora há pouco o quanto que a política de saneamento é uma política que traz uma diminuição das desigualdades sociais, porque são os mais vulnerabilizados socialmente que sofrem com a ausência de saneamento, a política de saneamento básico, ela traz um processo e garante a inclusão social, de que toda a população está incluída. E de que forma nós garantimos isso? Pessoal, tem uma disciplina, nós fazemos na faculdade, chamada de estatística. Quando a gente quer representar a realidade de um território, a gente quer apresentar realmente assim, fazer com que toda a realidade esteja demonstrada, muito dificilmente nós vamos conseguir ouvir todos os munícipes, né? Sair de porta em porta, ouvir cada um. Há uma certa dificuldade quanto a isso. Como é que nós fazemos nas pesquisas para ter um retrato da realidade do município? Nós pegamos todos os segmentos da sociedade em uma amostra. Pegamos uma amostra de todos os segmentos da sociedade. Pegamos uma amostra de um grupo de mulheres, pegamos uma amostra da comunidade do campo, pegamos uma amostra dos sindicatos, pegamos uma amostra a partir das associações e bem como as representações comunitárias, pegamos uma amostra de alguns representantes e lideranças comunitárias para que a gente garanta, de forma representativa, como eu disse, que as queixas sejam ouvidas. Porque a realidade do povo do campo é diferente da realidade da sede. Dessa forma, nós conseguimos garantir, por meio das suas representações, dos diversos segmentos da sociedade organizada, que toda a população participe. Por um processo muito simples, delegação. Eu vou eleger um representante que vai levar participação social na elaboração do plano acontece de forma semelhante. Nós temos representantes de todos os segmentos da sociedade que vão traduzir as realidades do município. Isso é participação e inclusão social. E melhor, envolve saúde pública. Por que envolve saúde pública? Essa puxa diretamente a minha área, né? Eu gosto muito da psicologia do desenvolvimento. E nós avançamos muito desde 2007, né? E que bom que a ciência vai colaborando com o desenvolvimento do nosso país. O nosso país já gastou muito com uma coisa muito interessante, né? Nós gastávamos muito com cuidados reparativos. A gente investia em reparar danos. Ou seja, depois que uma população começava a apresentar altos índices epidemiológicos, taxas ligadas ao adoecimento da população, começava a se direcionar gastos para a saúde, investimentos, para melhorar os danos que haviam sido causados. Então, o governo, ele investia muito em reparar os danos. Era assim, adoecia, vamos tentar tratar. Olha que lógica interessante. A ciência percebeu que tratar é mais custoso do que prevenir. Os estudos científicos mostraram que prevenir garante que a longo prazo nós não tenhamos problemas. Exemplo, percebeu-se que o desempenho escolar estava ligado à fome. Tinha muitos fatores da fome. Então, começou a se criar políticas públicas, e eu posso falar isso com muito entusiasmo, porque eu estou na assistência social, começou a criar políticas públicas para garantir dignidade alimentícia. E o que se percebeu era que quem comia bem tinha bom desempenho educacional. Então, as notas subiam, a aprendizagem aumentava, entravam-se mais pessoas na universidade, pessoas da comunidade mais pobre.
Então, percebeu-se que prevenir, investir na base, era muito melhor. Aí começou a levar essa lógica para o meio ambiente. Percebeu que, por exemplo, os agentes de endemias, que desempenham um trabalho importantíssimo em nossa sociedade, prevenindo que nós tenhamos contato com muitos agentes nocivos à nossa saúde. Então, o que a ciência mostrou para a gente? Prevenir é uma ferramenta menos custosa e que, a longo prazo, traz resultados mais positivos. Então, quando nós pensamos saneamento, nós também temos que considerar a saúde. Porque há condicionantes de saúde pública que estão diretamente ligados à ausência de saneamento. Então, quando uma população não tem acesso a um saneamento adequado, a todos aqueles eixos que nós debatemos, nós estamos pensando um aumento da mortalidade. Porque são muitos os que morrem por fatores ligados ao saneamento básico. Então, quando nós estamos pensando cuidado, assistência social, educação, infraestrutura, envolvendo todas essas pautas, nós estamos envolvendo o meio ambiente. Porque meio ambiente é uma pauta universal. É da educação, e aí, eu não sei se tem alguém aqui que é da educação, né? Tem algum representante da educação aqui? Alguém que é da educação? Tudo bem. A educação, ela também desempenha um papel muito interessante. Eu sei que é chatinho ouvir aquela matéria da professora, né, falando de reciclagem. Olha, tem que separar, não pode descartar de forma inadequada. O que a professora desenvolve dentro da sala de aula é ciência. Por algo muito simples. Algo muito simples. Percebeu-se que os danos causados ao meio ambiente estavam ligados à falta de conhecimento ambiental. Tinha tanto pouco conhecimento ambiental, se sabia tão pouco sobre o meio ambiente, sobre as consequências, sobre o descarte inadequado, sobre o manejo dos resíduos sólidos, sabia tão pouco sobre o meio ambiente que nós danificamos o próprio meio ambiente. Então, a integridade ambiental foi prejudicada por ausência de uma coisa que nós batemos muito na tecla: falta de conhecimento ambiental. Aí, sabendo disso, começou a se investir na base educacional conhecimento ambiental, educando as crianças sobre descarte adequado de resíduos, recursos federais sem planejamento. E nós sabemos que municípios com quantitativo censitário menor podem não dispor de todos os profissionais necessários para desenvolver esses produtos. Exige um grande arcabouço de profissionais envolvidos para desenvolvimento desse plano municipal de saneamento. Dessa forma, sem o plano, o município não consegue acessar recursos e ficam acéfalos, sem recursos federais, para poder investir em saneamento. Então, quando não há engajamento social, vocês pensamos numa perspectiva muito pequena de eu não quero participar. Mas quando eu participo, eu levo as minhas queixas, elas são traduzidas em respostas eficientes e elas colaboram que o município receba recursos para pensar modificações estruturais quanto ao saneamento básico no município. A grandiosidade da participação social está inteiramente envolvida nesse processo. E melhor, quando nós falamos sobre tudo isso,
Eu tenho certeza que aqui na assistência social vocês sabem muito bem o que é planejamento. Sem planejamento, nada funciona. E é necessário que exista organização, sistematização. Às vezes é muito chato, mas é por isso que nós temos toda uma sequência de produtos para, de forma organizada, podermos traduzir essas queixas seguindo etapas específicas. E como é que nós garantimos a participação social? Bom, a minha avó, ela dizia que falar é fácil, difícil é fazer. Eu ouvia muito isso. Minha avó, ela, meu filho, falar é muito fácil, difícil é fazer. Eu descobri, depois que eu entrei na faculdade, que não é difícil fazer. Eu realmente descobri que não é difícil fazer. Quando tem metodologia. Para fazer pesquisa, nós temos que ter metodologia. Porque a ciência é algo muito sério, né? E a gente tem que produzir com muita cautela. Então, para garantir a participação social, nós precisamos pensar metodologia para fazer com que toda a participação aconteça. Porque falar de participação social sem metodologia é um sonho, né? Meu sonho é ter isso. Mas tá, como é que você vai chegar lá? Metodologia é, portanto, o que você vai fazer durante todo o caminho para a sua meta ser alcançada. Isso é metodologia. Para que você garanta que aquilo aconteça. A primeira garantia da participação social é quando vocês começam a identificar a realidade local. Vocês denunciam no diagnóstico participativo. São vocês que fazem a anamnese da realidade do município e dizem, tá difícil, na rua da senhorinha, tananana, falta saneamento, ficamos sem água por conta disso, disso e disso. É essa denúncia que nós chamamos de diagnóstico participativo. O prognóstico, porque não basta apenas denunciar. Temos que ter o compromisso social de pensar as soluções. E são as soluções que estarão contidas no prognóstico. Ademais, os programas, projetos e ações. Quais são as metas que nós vamos estabelecer para solucionar esses problemas? O que nós estamos tendo como objetivo para a solução da ausência de saneamento básico? Quais são as ações que vão ser adotadas? Os indicadores, porque é aqui que nós conseguimos, como o próprio nome diz, indicar o desempenho do que está sendo desenvolvido no município. E melhor, a validação, porque no processo de validação, são vocês que confirmam. Essa é a realidade do município de Cafarnaum. E como é que nós garantimos que esse processo aconteça? Nós temos oficinas, e eu gosto muito das oficinas, porque um grande objetivo das oficinas é capacitar. Capacitar, né? E o que é capacitar? Garantir que de forma democrática todos tenham acesso à informação. Lembra que eu disse a vocês que nós prejudicamos o meio ambiente por ausência de conhecimento ambiental? Quando nós garantimos que a população tem acesso a informações ambientais, as informações ligadas ao saneamento, nós estamos capacitando e alimentando a sociedade com informação. Além disso, as audiências públicas. Eu acho que todos nós já passamos pela situação de dizer assim, nossa, se eu soubesse, eu teria feito isso. Porque nós percebemos que nós sofremos muito por ausência de conhecimento. E aí está a importância do engajamento social. Porque é ele quem garante que, acessando as informações, eu garanta a transparência do que está sendo desenvolvido. Se eu estou devidamente informado sobre o que está sendo desenvolvido no município, eu consigo garantir que essa política se desenvolva de maneira efetiva. Eu exijo, eu cobro do processo. E por último, nós garantimos que a participação aconteça, porque são vocês que, a partir do que sabem, a partir do que acompanharam e colaboraram, vocês validam
Vocês abrem o produto e dizem assim: aqui está o retrato do meu município. E nós temos algumas estratégias, e uma delas está em folders. Eu sou da educação inclusiva, né? E sendo da educação inclusiva, eu gosto de fazer audiodescrição. Então, aqui não vai ser... E ele está com o mascote Zé Paninho no meio. À esquerda do meu folder, eu tenho uma imagem muito interessante. Eu vou contar um segredinho para vocês. Arte. Às vezes a gente pensa que arte é aquela coisa bonita que a gente vê e fica dizendo, nossa, eu estou vendo uma obra de arte, né? A gente imagina que arte é só uma exposição muito bonita. Eu já achei que arte era um vaso. Eu descobri que arte não é beleza. Arte é representação da realidade. Arte também é uma denúncia da realidade. Nós temos uma arte aqui no folder. No folder, nós temos uma arte com diversas mãozinhas, demonstrando a diversidade étnico-racial, em que nós temos os grupos étnicos de pretos, os grupos étnicos de brancos, representados na arte, demonstrando a grande colaboração e a diversidade étnico-racial. E o mais interessante, nós temos um quebra-cabeça. E no quebra-cabeça, todas as peças são iguais. A arte está trazendo uma mensagem de que a colaboração ela é de igual de importância. Ninguém é mais importante na colaboração e menos importante. Toda colaboração é bem-vinda e diversa, porque nós temos uma diversidade muito bem representada, trazendo um retrato da diversidade que existe no município. Dos povos tradicionais, da população do campo e de todos eles aqui engajados. À esquerda nós temos as metas, né? Nós temos um segundo folder, esse é bem interessante. A equipe de comunicação, de forma muito brilhante, com essas artes, nós temos uma imagem em aquarela, que é uma tela, né, pintada ali, um artista que produziu isso. E aqui nós temos uma imagem que também foi muito bem pensada. Nós temos 3 mulheres que estão no centro da imagem, demonstrando a grande participação e a importância do engajamento feminino. O protagonismo feminino no desenvolvimento dessa política pública. E nós também pensamos uma arte com uma mesa, em que a mesa traz toda aquela mensagem de participação coletiva e de engajamento social. É exatamente uma participação coletiva. Com isso, nós temos algumas estratégias participativas que vão entre apresentação audiovisual, reunião com entidades governamentais ou privadas. Nós temos também questionários no aplicativo, que é o Rede Plansaneia, que o nosso amigo já está muito bem inteirado no aplicativo. As dinâmicas interativas. Por que dinâmica interativa é interessante? Porque as dinâmicas, elas são espaços lúdicos, onde há um grande engajamento social. As dinâmicas, elas desenrijecem as atividades. Elas garantem que todos participem de maneira tão divertida que nós conseguimos acessar o conhecimento sem tédio. E aqui nós temos um outro instrumento que nós utilizamos, que é o nosso canal do YouTube. Nós percebemos que a comunicação nas mídias sociais cresceu muito. Então, nós precisamos também nos adaptar. Então, nós temos um canal no YouTube, que é o TV Plansaneia, e eu gostaria de dizer para vocês que se assistam lá, porque vocês estão sendo gravados, né? Então, vocês vão sair também no canal do YouTube, na TV do Plansaneia. Aqui nós temos o nosso podcast, que é o Podcast Conectado, com a nossa brilhante amiga aqui, Bianca, desenvolvendo a atividade do podcast no município de Canudos, com um representante da sociedade civil, e nós tivemos todo um cuidado, porque nos nossos estúdios, lá na sede em Petrolina, nós dispomos de um estúdio para gravar o podcast. Mas quando a gente vai para campo, a gente leva pelo menos um pedacinho do estúdio para que o campo sinta que está ali, né, engajado e participando desse processo. Aqui nós temos o nosso Instagram, e esse é o momento que vocês pegam o celular de vocês
e nos ajudam a aumentar o número de seguidores que nós temos. Tá bom? Obrigado. Ela disse que vai me ajudar. Você vai me ajudar mesmo, né? Perfeito. Ó, nosso arroba é pansanea.univácio. Obrigado, viu? Nossa amiguinha ali vai nos ajudar no Instagram. Então, nos sigam no Instagram, Pansanea, P, vai lá, eu só letra, fique tranquila. P, L, A, tô indo rápido demais, né? Desculpa. P, L, A, N, S, S de sapo. SA, já tá no SA? Foi? S-A-N. Ganhamos mais uma seguidora. Desculpa. No pansanea.univasf. Esse é o nosso arroba do Instagram. Agora, pessoal, gostaria de apresentar para vocês um post que eu gosto muito no Instagram do Pansanea. Olha que foto maravilhosa. Mas eu vou também descrever a imagem. Na imagem, nós temos 50 integrantes ali, né, todos os segmentos da sociedade no município de Canudos, que é um município modelo. Por que vocês falam tanto de Canudos? É porque o Canudos, as atividades são desenvolvidas no município de Canudos e depois elas são levadas para os outros municípios se demonstrar êxito. Então, é em Canudos que nós fazemos os testes. Em Canudos, nós fizemos essa foto. Olha que foto incrível. E percebam que foto maravilhosa. Nós temos os diversos segmentos da sociedade, e se vocês perceberem, nós temos 50 integrantes que estão ali no município de Canudos, demonstrando o engajamento e a participação social. A foto é muito colorida, conseguiu? Isso, nos siga, tá bom? Obrigado. Obrigado. Lá no município de Canudos, nós tivemos uma grande diversidade no município, entre gestão municipal, representantes das associações, dos sindicatos, povos tradicionais muito bem representados. Esse é o retrato de Canudos e hoje nós vamos fazer uma foto igual a essa, para também trazer um retrato de Cafarnaum. Lá no Instagram vocês vão acompanhar em tempo real, inclusive, vocês vão sair no Instagram, então depois se vejam lá também. Aqui é o nosso aplicativo e o aplicativo ele foi pensado de uma maneira muito intuitiva. Lá no aplicativo, após abrir o app, vocês acessam, ó, produto A, produto B, produto C, produto D, produto E, F e G. Eles estão muito bem dispostos, de forma muito intuitiva, para que, quando acessar o aplicativo, eu já tenha assim, um panorama dos produtos que estão sendo desenvolvidos. Aqui no município de Cafarnaum, nós estamos desenvolvendo 2 produtos, que é o produto A e o produto B. Então, apenas esses 2 estão lá abertos para acesso, né? Aqui nós temos um jogo. Lembra das atividades interativas, lúdicas, que eu falei? Essas atividades elas serão desenvolvidas aqui no município. E uma delas é o jogo do prognóstico, do diagnóstico e prognóstico. São atividades lúdicas para garantir a participação social. Nós temos outras estratégias, que é a corrida das boas práticas e o quiz dos 4 eixos de saneamento. Também são dinâmicas lúdicas. Agora é um momento importante. Então, peguem o celular de vocês. É um momento que às vezes eu me sinto famoso, né? Porque todo mundo vai apontar o celular para mim agora. Na tela, nós temos o painel cidadão. Leiam o QR Code. Eu vou me sentir famoso. Todo mundo apontando o celular para mim. Nós temos aqui o QR Code. E a nossa equipe vai levar até vocês também, tá? Caso vocês tenham dificuldade de ler aqui. Então, a equipe vai levar até vocês. Esse QR Code do painel cidadão, o que é que vocês vão fazer? Nossa, eu só saindo nas fotos, né? Nesse QR Code, o que é que nós temos aí? Vocês vão colaborar comigo, lembra? Engajamento social, participação social, lembra tudo que foi trabalhado? E vocês vão colocar na primeira aba o nome de vocês aqui, ó, completo, e embaixo o número. Isso vai registrar a participação de vocês e, ao mesmo tempo,
nós vamos garantir uma colaboração participativa de todos vocês aqui. Após o registro, vocês vão para uma outra aba, né? Só clicar lá em confirmar, vocês vão para a próxima. Na próxima aba, vocês vão dizer para mim o que funciona aqui no município na comunicação. Quais são os meios de comunicação que funcionam bem no município? Eu acho que boca a boca funciona muito bem aqui, João Vitor. Então, marca comunicação direta. João, eu acho que o Instagram da prefeitura funciona bem aqui no município. Marca a opção do Instagram. João, eu acho que o blog funciona bem no município. Marca o blog, por favor. Quais são os meios de comunicação que funcionam muito bem aqui no município? Vocês vão marcar. E tem uma outra parte que fala também sobre os turnos. Vocês podem selecionar, dentre esses turnos, quais são os melhores turnos. Manhã, tarde ou noite. Em seguida, vocês finalizam o formulário. Vamos lá? Esse é o momento da participação. Gente, por favor. Quem precisar de ajuda para ler o QR Code, sinaliza. Estão conseguindo ler? Perfeito, pessoal. Foi? Vou dar um tempinho aí para vocês responderem. O senhor precisa de ajuda? Precisa de ajuda? Foi? Quem precisa de ajuda? Estão conseguindo ler, pessoal? Foi? Quem precisar de ajuda, só falar. Lá no Instagram, se vocês disserem, olha, o Instagram funciona bem aqui, bota o perfil de um blogueiro que colabora com a comunicação, o Instagram da prefeitura, né? Um desses perfis aí. Então, qualquer meio de comunicação que é de sucesso aqui no município, vocês podem estar apontando. Foi, pessoal? Conseguiu, amiguinho, me ajudar? Isso é ótimo. Parabéns. Foi? Perfeito. Sendo assim, pessoal, após o preenchimento, vocês encerram e eu vou ter acesso às informações que vocês já nos enviaram. Concluído? Foi? Perfeito. Nos ajudem com os meios de comunicação que funcionam aqui no município. Pessoal, agora eu gostaria de apresentar para vocês uma etapa muito importante também. Ainda estão preenchendo? Vou esperar mais um tempinho. Resista para a gente aí o que funciona bem aqui. Podemos, pessoal? Podemos? Perfeito. Agora eu gostaria de apresentar para vocês uma coisa bem interessante. O nosso cronograma de mobilização. Lembra que eu falei de planejamento, organização, né? O que a gente tem no cronograma de mobilização? Nós temos aqui várias colunas com algumas informações sobre como as atividades estão sendo desenvolvidas aqui no município. Olha, a primeira data, ela está na coluna 1.
onde está se referindo às datas das atividades que vão ser desenvolvidas aqui no município. A primeira coluna, ela já indica aqui na segunda linha, a primeira reunião que aconteceu com alguns representantes da gestão municipal, aqui no município, ela aconteceu de forma remota. Foi a primeira reunião que nós fizemos, que é uma reunião técnica, em que o intuito foi uma reunião de sensibilização, onde nós dialogamos com a gestão municipal e ela estava prevista para acontecer no mês de fevereiro de 2025, perdão. E foi quando ela ocorreu. Após essa reunião, nós já estávamos pensando os agendamentos para podermos realizar a primeira reunião presencial com os comitês e a primeira oficina com os comitês. Essas reuniões elas tinham que acontecer entre março e abril. E ela está acontecendo agora, né? Em abril. Nós tivemos também agendado para uma das atividades o evento público, que é esse que está sendo realizado hoje, presencialmente aqui no município, em que o nosso prazo para realizar essa atividade era entre março e abril. Está sendo cumprido esse prazo que está sendo realizado hoje, no mês de abril. Em seguida, nós teremos mais outros encontros entre o mês de junho, ali, por exemplo, junho, julho, como descreve as metas, a gente está com um cronograma muito maior para que vocês possam apreciar de maneira mais nítida as informações, em que nós teremos encontros setoriais. Hoje foi discutido toda uma divisão setorial, a partir do mapeamento que foi realizado, e foi discutido hoje com os comitês a divisão dos setores de mobilização, que serão encontros que nós teremos. Lembra que eu falei de participação social, garantir que toda a população seja ouvida? Em que todo o território de Cafarnaum vai ser visitado para que exista participação, de tal forma que a gente garanta que as populações que estão mais afastadas da sede sejam incluídas nesse processo. Então, nós, em conjunto, construímos e escolhemos um setor de mobilização para dar conta de toda a divisão do município de Cafarnaum. Em seguida, nós temos as próximas atividades que serão desenvolvidas aqui no município. Nós descrevemos também quais são as nossas metodologias dentro de cada atividade, quais são os públicos-alvo que nós teremos aqui, qual vai ser a participação, assim como a duração das atividades, porque nós entendemos que há um grande congestionamento de atividades pessoais que cada um de nós temos, né? Temos muitos ofícios profissionais para realizar durante o dia e nem todo mundo dispõe de um grande intervalo de tempo. Então, nós trazemos aqui a média de duração das atividades para que vocês possam calcular se dispõem desse tempo para participar. Os locais que serão realizados e a divulgação. Aqui no final, nós temos uma meta. É dezembro de 2026. E nós vamos cumprir essa meta em conjunto com vocês, que é quando tudo que foi elaborado de forma participativa com o município e vai ser submetido à Câmara Municipal para se tornar lei aqui no município. Essa é a nossa meta. Pessoal, alguma dúvida quanto ao cronograma? Não? Ok? Perfeito. Sendo assim, eu gostaria de agradecer a vocês pela presença de hoje e dizer que foi um prazer enorme estar com vocês aqui no município de Cafarnaum e estender minha gratidão ao espaço que nos foi cedido. Agradecer também a todo o processo de sensibilização, não somente do nosso ponto focal, o Cláudio Nô, bem como dos integrantes que colaboraram em conjunto, da população local e dos diversos segmentos aqui bem representados. Agradecer também a todo o processo de acolhimento que a equipe da assistência social nos deu, dizer que nós, da equipe do Pansanear, nos sentimos muito acolhidos no município de vocês. E a gente faz muita solicitação. Vamos lá. Primeira solicitação.
não saiam daqui hoje sem fazer aquela pesquisa. Temos um QR Code lá na frente, em que vocês vão colaborar. Lembra? Participação social, engajamento, sorrisinho, para eu ver que todo mundo está fazendo feliz as pesquisas aí. Vocês vão colaborar da seguinte forma. Lá vocês vão poder apresentar qual é o diagnóstico que vocês fazem da nossa apresentação, do evento que aconteceu agora à tarde aqui no município. Eu não terei acesso às respostas, então vocês podem criticar também, sugerir melhorias. As próximas apresentações, tá bem? O nosso objetivo é garantir que todos tenham acesso à comunicação para que a gente garanta o sucesso comunicativo. Desta forma, façam a nossa pesquisa. É uma pesquisa de satisfação. Nos ajudem, ali, Carlos. E, não menos importante, minha segunda e última solicitação. Antes de eu me despedir aqui do município de Cafarnaum, né? Pedi demais já a vocês. Apesar que vocês são ótimos, né? Bahia, né? A Bahia nunca me decepciona. Bahia nunca me decepciona. Solicitar a vocês, carinhosamente, que vocês venham aqui para frente para a gente fazer a nossa foto, igual aquela que eu apresentei do município de Canudos. Essa foto vai para os produtos. Então, o rostinho de vocês